Até o momento da gravação deste vídeo, em março de 2024, há apenas 2 homens vivos que foram premiados com a condecoração mais prestigiada da Alemanha por bravura e serviço meritório durante a Segunda Guerra Mundial. Isso demonstra quanto tempo atrás a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e como o número de veteranos de todas as nações diminuiu rapidamente até o presente dia. Por exemplo, de pouco mais de 16 milhões que serviram na guerra, aproximadamente apenas 120 mil permanecem vivos até hoje. Ainda hoje na Alemanha, existem cerca de 100 mil veteranos da Segunda Guerra Mundial ainda vivos. Aqueles que ainda estão vivos, é claro, são alguns dos homens mais jovens que serviram na guerra, mas para se ter uma ideia, mesmo um jovem de 18 anos em 1945 teria pelo menos 96 anos hoje. A Cruz de Cavaleiro foi criada em 1939, baseada em um documento prussiano muito anterior, e depois feita com decoração imperial alemã datada de 1813, a Cruz de Ferro. Desde as guerras napoleônicas até a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, a Cruz de Ferro tinha 3 graus, desde a medalha de segunda classe, a medalha de primeira classe, até o grau mais alto, a Gran Cruz. Desejando continuar a tradição militar alemã, o próprio Hitler, que era titular da Cruz de Ferro da Primeira Guerra Mundial, ordenou a reativação da condecoração, com as cores da fita alteradas, e também com a adição da suástica no lugar da coroa anterior. Os nazistas também ampliaram o número de notas do prêmio de 3 na Primeira Guerra Mundial, que eram a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe e a Gran Cruz, para 8 na Segunda Guerra Mundial. Eles mantiveram a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe, e então o próximo grau mais alto foi a Cruz de Cavaleiro, uma nova medalha que era usada ao redor do pescoço. Devido ao número de homens que receberia esta medalha, os graus foram expandidos com base na cruz padrão, com dispositivos especiais adicionados para indicar outros prêmios da medalha. Estes foram a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, indicando 2 prêmios, com folhas de carvalho e espadas, indicando 3 prêmios, com folhas de carvalho, espadas e diamantes, para 4 prêmios, e finalmente com folhas de carvalho douradas, espadas e diamantes, para impressionantes 5 prêmios da Cruz de Cavaleiro. Também em 1939, Hitler autorizou a recriação da Gran Cruz, basicamente uma versão maior da Cruz de Cavaleiro, mas ela foi concedida apenas uma vez, em 1940, ao Reichsmarschall Hermann Göring. No total, a Cruz de Cavaleiro foi entregue 7.313 vezes, entre 1940 e 1945. Como mencionei, apenas 2 portadores desta comenda ainda vivem em 2024, um do exército alemão e um da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. O mais novo tem 101 anos de idade, Heinz Harpfoot. Em 1945, Harpfoot era comandante do 48º Regimento de Granadeiros, que era parte da 12ª Divisão de Granadeiros. Essa divisão lutou na ofensiva de Aachen e na Batalha da Floresta de Hürtgen, antes de ser uma das unidades alemãs que ficaram cercadas no Bolsão do Ruhr, na primavera de 1945. Quando o Bolsão foi devastado pelos aliados, o 2º Tenente Harpfoot liderou a 2ª Companhia do 48º Regimento de Granadeiros em intenso combate urbano. Em 3 de março de 1945, ele foi ordenado a cobrir a fuga dos remanescentes do 1º Batalhão de seu regimento, até a entrada da vila de Blesson. Para cobrir a retirada de Harpfoot, haviam apenas 20 homens, formados a partir de retardatários e abastecimento regimental, armados com armas de infantaria. Ele observou 2 companhias de infantaria dos Estados Unidos, apoiadas por 2 tanques, movendo-se ao longo de uma estrada em direção a um rio, onde haviam 2 pontes ferroviárias intactas. A linha alemã era extremamente porosa neste setor, e claro, teria sido relativamente fácil para os americanos romper essas defesas tão fracas. Harpfoot decidiu se desligar da luta defensiva em Blesson, e em vez disso lançou um contra-ataque movendo-se pelo inferno do território americano para a vila de Libla. De lá, o 2º Tenente Harpfoot e seu grupo de assalto de 20 homens atacaram as pontas de lança dos americanos que haviam alcançado as pontes ferroviárias. Se capturadas, teriam permitido que os americanos cruzassem o rio sem problemas e avançassem rapidamente sobre a cidade de Colônia. Incrivelmente, o pequeno grupo de Harpfoot conseguiu segurar as pontes por 2 horas, contra uma força americana muito maior, até que a ajuda chegou na forma do 1º Regimento de Granadeiros do 48º Batalhão.
Os alemães impediram os americanos de cruzar sobre as pontes ferroviárias e de fato foram capazes de eles mesmos se retirarem através delas e estabelecer defesas na margem leste do rio, destruindo as pontes à medida em que avançavam, retardando o avanço dos americanos sobre a cidade de Colônia. Raffots foi então evacuado pelo rio e seu comandante principal imediatamente o recomendou para a Cruz de Cavaleiro. Em 20 de abril de 1945, no último aniversário de Hitler, Raffots foi agraciado com a Cruz de Cavaleiro. Ele já possuía uma série de outras condecorações de combate, incluindo a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe e o distintivo de ferimento em prata, por 3 ou mais ferimentos, concedidos a ele em fevereiro de 1944. Após a guerra, Raffots juntou-se ao novo exército da Alemanha Ocidental, o Bundeswehr, servindo de 1956 até 1982, alcançando o posto de coronel no Estado-Maior-Geral. Ele também obteve um doutorado em agricultura. Completou 101 anos em janeiro de 2024 e é o último veterano de combate terrestre vivo detentor da Cruz de Cavaleiro da Segunda Guerra Mundial. O outro detentor da Cruz de Cavaleiro ainda vivo em 2024 é o ex-piloto de caça da Luftwaffe, o AIS de alta pontuação Hugo Brock. Nascido em 1922, Brock tornou-se piloto de caça em 1943, voando um total de 324 missões antes do fim da guerra, todas elas na frente oriental contra os soviéticos. Ele conquistou sua primeira vitória aérea como piloto em 7 de março de 1943 e tornou-se um AIS oficial com 5 vitórias creditadas no dia 16 de julho. Ele acabaria acumulando um incrível total de 81 vitórias aéreas. Entre suas condecorações estão o Cálice de Honra em bronze, prata e ouro e a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe. Em 1944, ele também recebeu a Cruz Alemã em ouro, uma espécie de prêmio intermediário entre a Cruz de Ferro de primeira classe e a Cruz de Cavaleiro. Ele foi premiado com a Cruz de Cavaleiro em 12 de março de 1945 e, como Raffots, terminou a guerra como segundo-tenente. Depois da guerra, Brock trabalhou para uma empresa de imagem digital e, aos 95 anos, alcançou uma de suas ambições, quando ele voou em um Supermarine Spitfire, subindo aos céus de Kent, na Inglaterra. Hugo Brock é o último AIS da Luftwaffe ganhador da Cruz de Cavaleiro vivo hoje, com 102 anos.